Efésios 4:11. Diz assim, ó, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tá? Eu queria começar com uma frase, e essa frase ela marcou minha vida, que diz o seguinte: quem não se envolve, não desenvolve. Eu vou ampliar: quem não se envolve no ministério do Senhor, não desenvolve. Muita gente acha que quando a gente fala de os ministérios da igreja, não é os mistérios da igreja, tá, gente? Então, os ministérios da igreja, a gente acha que isso aí está ligado à posição hierárquica, ou seja, quem é maior dentre um e dentre outros. Na verdade, não é isso. Quando a gente fala de ministérios, a gente está falando de serviços, ou de prestação de serviços, ou, ainda vou ampliar, daqueles que Jesus, ele traz com uma missão especial de serviço para desenvolvimento e crescimento da igreja, inclusive como exemplo, para que outros possam também receber esse mesmo ofício e continuarem nesse ministério aí que Deus deu para a igreja. A gente não pode confundir que, se você vê alguém que tem expressivamente esse chamado ministerial, por exemplo, para ser pastor, não é por vontade própria dele. Não adianta eu, Flávio, querer ser pastor, ou a igreja querer que eu seja pastor, porque sempre a escolha é do Pai, e através do Espírito Santo ele vai mostrar a pessoas, ou normalmente o líder daquela igreja, ou a liderança daquela igreja, para que ele possa vir a exercer esse ministério pastoral. E vamos aprender hoje aqui em detalhes. De fato é uma aula para que vocês possam entender e conhecer cada um desses ministérios, amém? Olha só, o Novo Testamento deixa claro que a obra ministerial precisa ser feita por todos os cristãos, afastando assim a ideia de restringir tal tarefa ao grupo de oficiais da igreja. O papel do ministério dado à igreja é conscientizar e envolver todos os cristãos nesse divino trabalho. É como se Deus colocasse para vocês uma luz que de fato vai iluminar os passos de vocês. Nós temos a palavra de Deus como luz para nos guiar em tudo aquilo que nós fazemos. Mas por vezes nós temos a necessidade de terem pessoas, mestres, por exemplo, que vão nos ensinar certas coisas, para que a gente possa ter uma compreensão, às vezes não obtida apenas com a leitura de um texto, a leitura, por exemplo, da Bíblia, ou de algum livro secular para uma matéria de grade estudantil. Então Deus levanta pessoas para esses ministérios, para que possa se cumprir tudo aquilo que as Escrituras falam, e para que o reino de Deus, ele possa, primeiro, ter crescimento através de pessoas que conhecem a palavra de Deus. Segundo, para melhor estruturação e organização dessa igreja. Quando eu falo dessa igreja, não é apenas Catedral da Família, mas sim todas as igrejas, porque nós somos um grande corpo de irmãos que servimos, que seguimos, que reconhecemos que Jesus é o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Então essa estrutura vem como uma forma de poder organizar para melhor crescimento da minha vida e da sua vida. Olha o que diz lá em Efésios 4, a partir do 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, eu e você, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda, olha só, por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Aí Paulo fala lá em 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E infelizmente dentro da igreja tem muito crente que está na igreja já com um tempo suficiente de maturidade, mas não consegue adquirir maturidade suficiente para poder vencer os percalços da vida e vencer também os percalços do que se refere a esse chamado de Deus para a sua vida.
Tem pessoas que insistem em passar a vida inteira no ministério do banco. Vocês conhecem o ministério do banco, da igreja? É aqueles que vêm no domingo, sentam às 18 horas, quando termina o culto, vai embora para casa, não consegue nem se comunicar com alguém. Ele quer as bênçãos de Deus, mas não quer servir a Deus. Existe uma premissa: se você é servo, você não pertence a você mesmo, nada do que você tem na sua mão é seu, e a sua vida precisa ser usada em prol daquele do qual você serve. Interessante isso, né? E muitas vezes a gente não para poder pensar e analisar esse tipo de raciocínio. Se eu sou servo de Deus, eu preciso estar sempre à disposição dele. É por isso que a palavra de Deus diz o seguinte, quer comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Pastor, eu preciso trabalhar. Ok, no seu trabalho, quer comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Pastor, mas eu preciso casar, então eu preciso ficar mais bonito, mais apresentável, eu vou para a academia. Quer comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Independentemente do que você venha fazer na sua vida, escolha de profissão, casamento, educação de filhos, tudo, você precisa estar servindo a Deus. E lá em Provérbios 19, 21, eu gosto muito desse texto e falo ele por diversas vezes, fala que o propósito de Deus, ele prevalece sobre a sua vida. Então, por mais que você venha correr do serviço ministerial, Deus ele tem um propósito específico para cada um de nós dentro do reino. É por isso que ele levanta uns para que possa estimular e ensinar outros, para que esses outros possam ocupar essas funções ministeriais. Porque ministério de igreja não é posição eclesiástica, mas sim é o ato de servir. Pastor, qual é o maior exemplo de servo que já houve na face da terra? O único que teve os 5 ministérios, que eu vou falar para vocês hoje aqui, foi Jesus. E é por isso que lá em Filipenses, no capítulo 2, a Bíblia fala que ele esvaziou-se. Esvaziou-se de quê? De ser Deus, dos atributos de ser Deus, em prol de quem? Da humanidade. O problema é que você acha que, para que eu possa fazer algo ministerialmente, eu preciso ter superpoderes. Só que os superpoderes que você precisa, ele já está dentro de você, morando em você, fazendo habitação dentro de você, e ele é aquele que vai te dar forças. Lembra que quando Jesus foi batizado nas águas por João Batista, veio sobre a vida dele uma pomba, e a Bíblia fala que essa pomba representa o Espírito Santo. Isso aí tem algo interessante. Todo mundo que Deus chamava no Velho Testamento para poder cumprir uma missão especial, Deus, ele ungia essa pessoa numa representação através desse óleo derramado, de que o Espírito Santo iria entrar dentro daquela pessoa para que ele pudesse cumprir essa missão especial. Missão de quê? De serviço em prol do reino de Deus. Um exemplo prático, Davi, quando foi ser ungido rei, a Bíblia fala de que o Espírito do Senhor, que estava sobre Saul, à época rei, ele sai de Saul e entra em Davi no momento que ele recebe ali o derramamento do azeite por Samuel sobre a sua vida. E ele recebe ali uma capacitação para que ele pudesse cumprir o chamado de Deus na sua vida. Jesus, quando vai iniciar seu ministério, ele teve os 5 que a gente vai aprender hoje aqui, referente a Efésios 4 e 11, tá certo? Ele também recebeu isso, ou seja, tudo aquilo que você precisa para servir a Deus aqui na terra, você já tem e está dentro de você. Se você um dia se arrependeu dos seus pecados, aleluia. Se você confessou Jesus, aleluia por isso. Você está apto para poder exercer serviços dentro da casa do Senhor. E quando você está envolvido, quando você está servindo, Deus começa a liberar para você aonde Ele quer que você tenha atuação de serviço no reino de Deus, referente aos ministérios da igreja. Estão conseguindo entender? É muita informação. Estou tentando falar devagarzinho. Para mim não é fácil, gente.
Lá em Recife é muito difícil a gente falar devagar. A gente quer correr para terminar logo as coisas e ir para a praia, tomar banho de mar. Só que não pode ser em Boa Viagem, tem tubarão, não é não? Jodinha está regulando ali, mandando falar mais devagar, tá? Olha só, os dons ministeriais existem com a finalidade de equipar os membros da igreja para o desempenho pessoal de sua função, visando o bem do corpo de Cristo. Olha 1 Coríntios 12, 4 e 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Pastor, quais são esses 5 ministérios que existem? Ministério dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e mestres. Todos esses ministérios, eles são exercidos na vida de alguém por uma concessão de Deus e por meio do Espírito Santo. É por isso que eu fiz essa introdução, para mostrar para você que, se Jesus, sendo Deus, era 100% Deus, 100% homem, o que ele precisava para poder exercer o seu ministério aqui na terra, e não era algo simples, ele foi o único que exerceu os 5, ele recebeu a ajuda do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que dá para a gente, por meio do Espírito, diante da direção de Deus, esses ministérios. Todos nós estamos aptos para poder servir a Deus. Por quê? O Espírito Santo, ele atua como termômetro. Ele vai te alertar em relação ao pecado. Ele vai te alertar em relação a dizer, não vai por esse caminho, não faz assim, não faz assado. É o Espírito Santo, por exemplo, que usa os profetas para direcionar a igreja a algo. Vamos aprender isso daqui. É o Espírito Santo que capacita os pastores para que eles possam falar, ensinar a palavra de Deus, ou cuidar do seu rebanho. O pastor por excelência, Jesus Cristo, ele tirava muito tempo para poder estar em oração com Deus, porque ele seguiu aqui na terra exatamente princípios que a palavra de Deus me ensina e te ensina, para que nós possamos ser vitoriosos aqui na terra. Tudo aquilo que a Bíblia te ensina está relacionado a princípios para que você possa ter uma vida de melhor qualidade naquilo que Deus quer para a tua vida, diante do propósito que Deus tem para a tua vida. E vou resumir de novo: o Espírito Santo, ele vai sempre ser o centro para a condução de tudo que você venha a fazer, secularmente e ministerialmente. Você precisa entender isso hoje. Você não entender nada mais e entender que você tem dentro de você um segredo chamado Espírito Santo, que através dele você pode vencer todas as coisas. É por isso que ele disse lá para os apóstolos, olha só, aguarda, lá em Atos 1:8, aguarda que vocês vão receber do céu algo extraordinário, um renovo, uma potência, sei lá, um monte de coisa. Porque se eu fosse falar aqui do Espírito Santo, passaria o domingo inteiro aqui, não conseguiria terminar de palavras, de adjetivos, do que é que representa a pessoa de Deus morando dentro de nós. A partir daquele lapso de tempo, todo aquele que é nascido de mulher, confessei Jesus, eu já tenho esse segredo que habita dentro de mim. Pastor, eu estou com um conflito no meu casamento. O Espírito Santo vai te ajudar. Pastor, eu preciso de direcionamento para poder passar no vestibular. O Espírito Santo vai te ajudar. Pastor, eu não consigo pagar meus débitos. O Espírito Santo vai te direcionar para pagar. Pastor, eu preciso de salvação na minha família. Está fácil. Se você foi salvo, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O Espírito Santo, ele vai interceder junto ao Pai para que toda a sua família venha a ser salva em nome de Jesus. É o Espírito Santo que habita em você, que vai te fortalecer para que você venha fazer qualquer coisa. Amém, meus irmãos? A diversidade de ministérios, tá? A Bíblia faz referência tanto àqueles ordenados a uma função ministerial, como aos demais cristãos, os santos. Uns equipam os outros, ou seja, nós pastores estamos aqui para poder, dentre outras coisas, cuidar de vocês, acompanhar vocês, para que vocês venham ter segurança espiritual, como também ensinar a vocês quais caminhos vocês devem andar.
por exemplo, para que vocês possam ser cada vez mais equipados, porque um dia quem está sentado aí pode assumir essa tribuna para poder exercer um dos ministérios, ou também aí embaixo, em relação aos serviços, porque todos se conectam. Nos ministérios da igreja não existe grandeza, não existe quem é maior ou menor. Todos são iguais e se conectam em prol de um corpo. Liturgia estratégica de liderança em relação a corpo de oficiais, ele vem direcionamento de Deus para aquele que representa como líder dentro da igreja. E ele vai estabelecer como é composto essa cadeia hierárquica dentro da igreja. Mas sempre com a missão de servir, nunca com a missão de ser autoritária. Amém, meus irmãos? Romanos 16, 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com as suas palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Por que eu trouxe esse texto de Romanos aqui? Porque você precisa entender que você precisa ser acompanhado, sim. Se Deus levanta esses 5 ministérios com pessoas para poder te guiar, é para que você não venha a ser enganado por falsas doutrinas, por falsas pessoas que vão querer supostamente te guiar para o céu, mas estão te guiando para o buraco. O enganador por excelência chama-se Satanás, o diabo, Lúcifer, como você queira chamar. E ele vai sempre tentar levantar pessoas para que possam te levar para o buraco, te levar para o mal. Aí vem mais um pré-requisito do porquê que Deus levanta pessoas para exercer esses 5 ministérios, sempre para poder servir a igreja, servir a você e te conduzir para aquilo que Deus quer que você seja conduzido. Tá? A etimologia da palavra. O vocábulo ministério provém do latim ministerium e designa ofício, cargo ou função. E a principal característica aqui é o serviço. E se teve alguém que passou aqui na terra e serviu as pessoas, chama-se Jesus Cristo. Serviu tanto que no final da sua vida, ele como servo, ele bebeu o cálice da ira de Deus, que continha todo o pecado da humanidade. Ele se fez pecador sem ter pecado pela minha vida e pela tua vida, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, glorificando e exaltando o nome dEle, tendo a certeza que nós somos salvos na pessoa de Cristo Jesus. Imagina você, o suprassumo da sua empresa, né? Aquele que exerce autoridade. Nunca vi uma geração que gosta tanto de poder e de autoridade como essa nossa geração. É um povo marrento, né? Eu mando, eu faço e aconteço. E na prática, infelizmente, até manda por poder, porque compra, porque paga. Mas autoridade não tem nenhuma. E esquece que liderança é influenciar. É óbvio que tem pessoas que não se submetem. Esses que não se submetem precisam ser largados a esmo, seja em igreja, trabalho, em qualquer lugar, porque a pessoa não quer se submeter. Mas Jesus, ele sempre se submeteu à vontade do Pai. Ele é o servo por excelência, por amor de todos os que estão aqui hoje e todos aqueles que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E é interessante que Jesus, ele tinha paciência para ensinar, tinha paciência para cuidar, tinha paciência até para poder fazer os milagres e prodígios, porque ele não podia caminhar, que quem via Jesus começava a querer pedir algo a ele. Lembra do cego de Jericó? Está Jesus passando, aí ele começa a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está andando, caminhando, rumo a um projeto, a um propósito. Ele fala assim, ó: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí eu pergunto para vocês: quantos de vocês, certos de uma missão a cumprir, se alguém pedisse socorro a vocês, vocês teriam a compaixão de poder parar e prestar socorro para essa pessoa? Estou atrasado, preciso chegar no culto. Estou atrasado, tenho que chegar no trabalho. Aí alguém vai e pede um auxílio para você. Às vezes é um de dentro da sua casa, da sua família. A gente muitas vezes faz o quê? Opa, não posso, estou atrasado. Mas eu estou precisando de auxílio. Assim era esse cego.
Jesus para tudo e fala assim: deixa eu atender, deixa eu servir aquele que precisa de mim ali. E fala assim para ele: ô, vem cá, o que é que você quer que eu te faça? Jesus sabia, se Jesus ele tinha o poder de poder curar pessoas, e tinha um cego diante dele, o que é que esse cego queria? Era enxergar. E ele pergunta: o que é que você quer que eu te faça? O que é que você quer que eu te sirva? Porque ele é um exemplo de servidão. E ele fala assim: que eu veja, eu quero enxergar, eu quero poder contemplar as maravilhas que tu criaste através desse mundo. Eu estou acrescentando, tá, gente? Estou romantizando, tá certo? O texto, para poder ficar mais ilustrativo, porque senão depois vem os haters, né? A moda agora é hater, não é não, Lucas? Querer bater e dizer que o pastor está pregando heresia no culto. Eu estou romantizando para que vocês possam ter uma compreensão melhor. Tá bom, gente? Amém? Ele fala que eu veja. Ele fala: a tua fé te salvou, está curado, segue tua vida, enxerga, contempla as belezas, que de fato são belezas, porque foi Ele que criou tudo. Se Jesus criou tudo, é tudo excelente, é tudo bom, é tudo maravilhoso. O problema do mundo chama-se pecado. E é por isso que a igreja precisa estar em unidade, para fortalecer uns aos outros, servindo uns aos outros, para que juntos nós possamos desfrutar do melhor dessa terra e um dia estarmos vivendo na eternidade, todos nós conectados, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais fome, não tem que pagar aluguel, tributação. Vamos viver uma vida inteira, nós como coletivo, hoje servindo uns aos outros, para depois vivermos numa eternidade com aquele que nos salvou e nos serviu primeiro. Glória a Deus e aleluia. Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. E aqui fala o seguinte, o exemplo de Cristo. O Senhor Jesus é a maior referência de serviço, e uma vez que Ele veio ao mundo, não para ser servido, mas para servir. Vamos para a Bíblia. Mateus 20:28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Quantos aqui estão dispostos a servir ao chamado de Jesus para a sua vida? Levanta a mão forte, fica com vergonha não, meu irmão. Envergonha Satanás, glória a Deus e aleluia. Obrigado por cada um de vocês que estão disponíveis e dispostos a poder querer servir a esse Deus. Porque hoje as pessoas têm estado cada vez mais amante de si mesmo. Não querem mais estar na igreja, não querem ajudar o próximo, não querem servir. E tem muita gente hoje viciado, pastor Carlos, em querer ouvir pastor de YouTube. Sabe por quê? Porque só escuta o tema que quer. Eu quero ouvir sobre prosperidade. Vai lá e procura alguém que fala sobre prosperidade. Eu quero ouvir sobre amor. Vai lá e escuta sobre amor. O que é bom daqui da igreja? Porque você escuta aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que você escute. Não é o que você quer. Porque o Espírito Santo sempre sabe o melhor para a minha vida e para a sua vida. É por isso que às vezes você está aqui e você chora sendo confrontado. Às vezes você se alegra. Às vezes você se entristece pelaquilo que você representa para a humanidade. Mas é o Espírito Santo que está trabalhando dentro de você, da minha vida e da sua vida, para que nós venhamos a ser pessoas melhores para esse mundo. Se de fato os cristãos que existem nesse mundo fossem sal da terra e luz do mundo, eu posso falar sem sombra de dúvidas que o mundo seria um mundo muito melhor. Vocês sabiam que as principais universidades do mundo, elas foram iniciadas por trabalhos de cristãos? Harvard, mais um aí, Oxford, tinham trabalhos gigantes, que foram criados, iniciados por cristãos. Aí eles saem de cena e começa a bagunça que está hoje nas universidades do mundo afora, não é só do Brasil. Aonde existe um servo de Deus, que é luz e que está disposto a ser luz, ele consegue transformar o mundo para um mundo melhor. Ei,
Eu e você somos essa luz e esse sal na terra, para poder servirmos a Deus aqui na terra com um propósito, para a transformação do mundo como um todo. Quer que o mundo seja transformado? Comece por você, dentro da sua casa, dentro da sua família, na igreja que você serve, para que as pessoas possam ver e acreditar que existem pessoas que de fato são cheias de Deus aqui na terra e que estão disponíveis para poder servir e fazer um mundo cada vez melhor. Isso é forte, meus irmãos. Isso é muito forte. Se nós entendermos e tivéssemos essa compreensão, o mundo seria um mundo melhor. Sirva ao seu Deus, independentemente de qualquer coisa. Segundo ponto da revista, as características dos dons ministeriais. Primeiro, apóstolos. O que são esses apóstolos? Eles são enviados. Hoje seria como se nós tivéssemos algo semelhante aos missionários, mas não são os missionários. Olha o que diz aqui, ó. O primeiro ministério destacado na lista de Efésios 4:11 é o de apóstolo, e em geral significa enviado para uma missão, tá? Quais são os critérios para poder escolher um apóstolo? E guarde isso, tá certo? De acordo com Atos 1, 21 e 26, após a ascensão de Cristo aos céus, o candidato ao apostolado deveria preencher os seguintes requisitos. Olha só: ser uma pessoa que andou com Cristo pessoalmente, desde o seu batismo até a sua ascensão. Você conhece alguém que tem essas características para ser apóstolo? Vamos para a próxima. Ser alguém que foi testemunha ocular da ressurreição do Senhor Jesus. Você conhece alguém também? Conhece características? 3. Ser alguém que tivesse testemunhado a ascensão de Cristo ao céu. E essa aqui, alguém conhece? Vamos? Alguém conhece? Essas são as características principais para você poder ser reconhecido como um apóstolo. O último dos apóstolos foi João, né? O apóstolo amado. E a única exceção aqui que a Bíblia traz como apóstolo foi quem? Paulo de Tarso, né? Que teve um encontro aí pesado lá em Atos 9, de 3 a 6. Quando ele está lá montado no cavalo, né? Deus tem um encontro com ele, ele cai. Deus fala: Paulo, por que me persegues? Né? Por que me persegues? Ele fala: quem és, Senhor? E começa aquela discussão, aquele diálogo. Ele fala que vai chamar ele para uma missão, mas só vai revelar para ele essa missão quando ele for para um determinado local. E aí Deus começa. Só que aí é o seguinte: tem pessoas que falam hoje em dia que tiveram uma visão de Deus como um direcionamento para que eles pudessem ser apóstolos, tá? Como se eles também fossem exceção depois de Paulo. Só que a gente não consegue enxergar na nossa atualidade alguém que faça a mesma coisa, que tenha o mesmo poder, que faça os mesmos milagres e prodígios que Paulo faz, para poder querer ser considerado como apóstolo. E outra coisa, se é Deus que chama, quem ungiu essas pessoas para poder serem também apóstolos aqui na terra? Como eu falei, existe um assemelhamento da função do missionário como a função dessa questão do apóstolo. Mas será que essas pessoas que hoje se auto-intitulam apóstolos, eles estão dispostos a morrer e fazer os sacrifícios que os apóstolos da Bíblia e Paulo fizeram em prol do reino de Deus? Eu não quero aqui gerar dúvidas na sua mente ou falar mal de ninguém. Eu estou ensinando a palavra de Deus, a Bíblia, em relação a quem são os apóstolos. E também ensinando por semelhança em relação ao que é esse ministério, né, aqui na terra hoje. Amém? Olha só, o exercício apostólico do Novo Testamento. O apóstolo, ele é um mensageiro nomeado e enviado como missionário, ou como alguém que deve cumprir alguma responsabilidade aí especial. Para referência sua, se possível anote, não vou ler para ganharmos tempos, Atos 14 e 4, Atos 14 e 14, Romanos 16, 7, 2 Coríntios 8 e 23 e Filipenses 2 e 25, tá bom? Segundo ministério, o ministério dos profetas, do mistério. Será que é só isso?
Profetas eram homens e mulheres que pregavam ao povo. Eles exerciam seus ministérios sobre a unção do Espírito Santo. É muito cobiçado esse ministério, o ministério profético, porque normalmente levanta as pessoas como pessoas que estão em evidência. Só que existem alguns preceitos que os profetas precisam entender, e o primeiro deles é a submissão ao direcionamento do Espírito Santo. Eu não falo aquilo que eu quero para quem eu quero. Eu falo com um propósito de exortar a igreja, exortar alguém conforme os caminhos do Senhor, tá? Ou de poder predizer, anunciar alguma coisa para essa pessoa, sempre direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles movimentos que a gente vê por aí, eles são romantizados, são legais às vezes de ver, mas nem sempre, infelizmente, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu, Flávio, por exemplo, tenho dificuldade de ouvir profetas que querem começar a querer trazer convencimento da igreja pelo fato de dizer CPF da pessoa, porque isso não gera edificação para a vida de ninguém. Eu já sei meu CPF, né? Às vezes até expõe. Se o cara estiver endividado, alguém anotou o CPF dele, vai consultar e vai descobrir que ele está no SPC e Serasa, né? Brincadeiras à parte, né, gente? Vai revelar o nome da genealogia da pessoa. O nome da sua mãe é Severina, da sua bisavó é Francisca, da sua tataravó é não sei o quê. Cuidado! Olha o que diz a palavra de Deus, 2 Pedro 1:21. Porque profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eu acredito em profecia, eu sou prova de profecia, eu escuto profecia constantemente, porque eu sempre busco, Senhor, fala comigo, através da tua palavra, fala comigo, através dos profetas. E é comum vir profetizar na igreja, ele profetiza para a minha vida. Aqueles que eu tenho dúvidas, eu falo, Senhor, me revela de alguma outra forma, porque eu não consigo acreditar nisso, ou não sei se isso é para a minha vida. Você precisa ter a maturidade de poder identificar por direção do Espírito Santo que habita dentro de você, ok? Para que você venha ser o quê? Direcionado no que você precisa para a sua vida, ou ser exortado para aquilo que você precisa para a sua vida. Cuidado! Sempre é como se você colocasse à prova essa vontade de Deus para a sua vida. Cuidado com aquilo que você escuta. Cuidado com quem você escuta, porque Deus não é Deus de confusão. O Espírito Santo que está direcionando o profeta é o mesmo Espírito Santo que habita onde? Dentro de você. Estão conseguindo captar a mensagem? Entenderam? Olha só, o ministério profeta na atualidade. Na atualidade, o profeta é um arauto de Deus que proclama as mensagens do Senhor à igreja. A mensagem profética nos dias de hoje não deve ser considerada infalível, tanto no sentido preditivo, quanto no sentido da proclamação da verdade bíblica. Ela deve ser julgada pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Terceiro, que o nosso tempo está voando. Evangelistas. Esses evangelistas, são os mensageiros de boas novas. Qual é a sua função principal dentro do reino? Anunciar as boas novas do evangelho. Suas mensagens têm como foco arrependimento, conversão e salvação de pessoas. É impressionante que pessoas que têm esse chamado, né, para esse ministério evangelistas, eles às vezes falam pouco, pregam em curto tempo, mas quando fazem o convite, é impressionante como vem diversas pessoas entregar as suas vidas a Jesus. E tem vezes que o mestre, ele dá aquela mensagem, consegue interpretar diversas coisas da Bíblia para transparecer para a igreja, mas ele não consegue, às vezes, quando faz o apelo, fazer com que pessoas venham se entregar para Jesus. Primeiro, quem convence da verdade é o Espírito Santo de Deus, não é o pregador. Mas se eu tenho esse chamado evangelístico sobre a minha vida, o Espírito Santo vai contribuir como direcionador para o foco principal desse ministério, que é o quê?
que vidas possam se render aos pés da cruz. A gente pode citar aí Billy Graham. Alguém tem dúvidas do que é que Billy Graham ele representa? Evangelista de multidões, de poder lotar estádios através de pessoas que queriam, que estavam dispostas para poder ouvir a sua palavra pregada. Quando ele fazia o convite, abriam-se corredores em meio aos estádios de vidas para poder querer se render aos pés da cruz. Se tem algo que é forte de se ver dentro da igreja, é ver vidas se rendendo aos pés na cruz. A Bíblia fala que só existe festa no céu, catalogado na Bíblia, ditado na Bíblia, quando aqui na terra, um dos seus filhos se entrega a Jesus. Se você gosta de festa e quer que exista festa no céu, diante dos atos que você tem praticado na terra, em prol do serviço do reino de Deus, é você pregar a palavra para que vidas possam se render aos pés na cruz. Você ama o Evangelho? Você ama Jesus? Você se sente confiante de que Jesus, ele de fato tem o melhor para a sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Você conhece alguém que não é cristão? Que nunca entregou a vida a Jesus? Não precisa dizer sim ou não, não. Se é tão bom para a sua vida, por que será que às vezes do seu lado no trabalho tem alguém que você sabe que não é cristão e você nunca pregou a palavra de Deus para ele? E se for um familiar seu? E aí? Nunca pregou para um irmão? Às vezes para o pai e para a mãe, porque acha que a obra é exclusivamente do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus usa aqui na terra pessoas. Deus conecta pessoas. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para poder se comunicar uma com as outras. É você que Deus quer usar. Não é porque você não recebeu esse encargo de serviço, de ser um evangelista, que você não precisa pregar a palavra de Deus. A existência de tal dom ministerial não significa que aquele que não receberam estão eximidos da obrigação de falar de Jesus uns para com os outros. Deus quer te usar. Se você não sabia, agora sabe, como mensageiro de boas novas, para que vidas possam se render aos pés da cruz. Deixa eu acordar você. Cutuca o seu vizinho. Fala para ele assim, ó: Deus quer usar você como mensageiro do Senhor para falar sobre as boas novas. E fala assim agora, amém? Se você falou amém, você concordou. Tudo aquilo que está ligado na terra é ligado nos céus. E agora nós temos aqui centenas e centenas de mensageiros que vão proclamar a palavra de salvação para todo aquele que não conhece. Você hoje selou, hoje Satanás foi envergonhado, e hoje nós temos aqui um exército que vai impactar o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado e, por que não, o nosso país. Amém? Aplauda o nome do Senhor, gente. Vamos lá, quarto, pastores. No Novo Testamento, a palavra pastor, como designação de um ofício ministerial, é encontrada uma única vez em Efésios 4:11. E significa apacentador, guarda, sustentador, aquele que conduz o rebanho ao pasto, ou seja, é pastor de ovelhas. Ser pastor não é status, ser pastor não é forma de ganhar dinheiro, ser pastor não é forma de querer se apresentar para as pessoas, para se tornar conhecido. Ser pastor é renúncia, ser pastor é sacerdócio, ser pastor é levantar de madrugada para orar pelo seu rebanho.
Ser pastor é socorrer, ir na casa, ir no trabalho daqueles que pedem um auxílio. Ser pastor é passar às vezes semanas para estudar um único texto da palavra de Deus, para poder trazer revelações de forma mais mastigada para a igreja. Ser pastor é, antes de tudo, servir a todos que estão ao seu redor com um propósito específico de pregar e de conduzir o povo de Deus ao céu. Tem pessoas que acham o seguinte: vou ser pastor, vou estudar teologia e minha profissão vai ser pastor. Quem falou que a escolha é sua? Sacerdócio pastoral é chamado, é Deus que dá pastores à igreja. É forte isso, né? Ah, mas a igreja me reconhece como pastor e me pediu para poder abrir uma igreja nova e eu ser pastor dessa igreja. Quem falou que é a igreja que escolhe o pastor? Se tem uma coisa que Deus não abre mão, é da liderança dele. E ele sim é líder, nós somos servos. E ele é quem escolhe, quem aponta, quem chama, quem ele quer para as funções ministeriais da igreja. Ser pastor não é ter boa eloquência, ser pastor não é vontade, não é estudar teologia, mas sim é o reconhecimento de Deus, daquilo que ele quer para a sua vida, diante do seu propósito aqui na terra. Lembram de novo de Provérbios, que eu falei, 19 e 21, olha só, muitos são os planos no coração do homem, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece sempre é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Tem algumas traduções que falam o seguinte, que o conselho de Deus se reúne para poder apontar o seu propósito. O meu propósito é como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando fosse dizer assim: Diogo, vou traçar a sua vida agora aqui, e eu tenho esse chamado para a sua vida. Ah, mas eu não quero, mas é esse. Por quê? Porque eu tenho um conselho que sabe o que é melhor para a sua vida, Diogo. E eu te chamei para um ministério pastoral, para que você possa pregar a palavra de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Porque o conselho trino, ele não erra, ele só acerta. Pode parecer até um caminho difícil, um caminho de dificuldades, mas se foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo que te chamou para esse propósito, descansa no Senhor. Lutas virão, dificuldades virão, problemas virão, mas o propósito do Senhor, do conselho da Trindade, sempre permanecerá vivo sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. João 10 e 11, esse texto é lindo. Olha só, Jesus falando para vocês: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jeremias 3 e 15, e dar-vos-ei, olha que coisa maravilhosa, pastores segundo o meu coração. Ei, Deus te entrega pastores, Deus colocou pastores nessa casa, segundo o coração de Deus, para cuidar da sua vida, cuidar da sua família. Conte com os pastores dessa casa, porque eles estão sempre dispostos a te ajudar, a te fortalecer, a poder pedir bênçãos e prosperidade para a tua vida, porque foi Deus que te deu pastor para a igreja, e segundo o coração dele, aleluia, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Pastor precisa ser um homem preparado. Acabar com esses sermões de que pastor assembleano não conhece de Bíblia, pastor assembleano é só mover do Espírito Santo. Passou esse tempo, meus irmãos. Hoje temos pastores assembleanos muito bem preparados. E a diferença de outros ministérios, às vezes, é que pastor assembleano, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele é avivado naquilo que ele faz, naquilo que ele fala, naquilo que ele se porta, porque ele conhece, guarda a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus, mas também é cheio do Espírito Santo de Deus. Palavra insossa é muito ruim de ouvir. Agora a palavra que tem sal ali,
ela ramifica nas nossas vidas, como se fosse uma raiz de sustentação de uma árvore. É como se você estivesse comendo ali, ó, tutano, para poder você crescer. É a bezetacil do céu para a nossa vida. É por isso que a assembleano fala assim, ó, é varão, é varoa, é reteté, é movimento. Por quê? Porque ele ensina a palavra de Deus e te ensina também a buscar o Espírito Santo na sua vida, porque ele quer palavra salgada. Amém, meus irmãos? Acho que eu me empolguei um pouquinho, né? Porque eu sou pentecostal, sou assembleano, nascido e criado, né, pastor? Hein, pastor Carlos? Pastor Carlos disse assim, para, eu paro. Ele mandar continuar, eu continuo. Amém? O último aqui, ó, mestres, tá? Mestre é alguém com um dom especial de expor, esclarecer e proclamar as Escrituras, visando sempre a dedicação do corpo de Cristo. Qualidades indispensáveis aos mestres. Em Esdras 7:10, vemos qualidades indispensáveis àqueles a quem Deus chama e comissiona como mestre do seu povo. Olha só, os mestres precisam dispor o coração para buscar a lei do Senhor. Está vendo que não é só ser teólogo? Não é só ser mestre na palavra de Deus. Ele tem que ter um coração disposto a querer buscar a lei do Senhor. Romanos 12:7 vai referendar isso. Segundo, cumprir a lei do Senhor, usando sua própria vida como exemplo. Como é que as crianças aprendem? Alguém sabe aí? Exemplo primaz dos pais para com os filhos. Chama-se o quê? Exemplos. As filhas veem a mãe calçando salto alto, passando batom na boca. O que é que ela faz? Quando a mãe dá aquele vacilo, se afasta, ela vai lá, pega o batom da mãe e pinta a boca inteira. Estou falando alguma mentira? Débora, quando vai arrumar o quartinho da Sarinha, ela encontra gloss, batom, maquiagem, que estavam sumidos às vezes há semanas ou meses, e a gente descobriu aonde estava. Estava escondido no quarto da Sarinha, porque papai não compra para ela às vezes maquiagem, e ela vai e sabe que a mamãe tem, então ela vai e pega de quem? Da mamãe. O exemplo arrasta. Meus filhos, pode observar, não são perfeitos. Nós chegamos na igreja, eu dobro o joelho no chão, o Gabriel e o Davi, que já têm a compreensão, eles também dobram o joelho no chão e fazem sua oração, suas preces, porque entraram na casa do Senhor. Eles têm reverência, respeito. Às vezes não entendem a compreensão por completo do que é que representa esse ato. Mas o exemplo o quê? Arrasta. E eles usam como exemplo os pais e querem fazer aquilo que os pais fazem. É por isso que nós temos que cumprir a lei do Senhor, usando sua própria vida como exemplo para os mestres. Porque os exemplos falam mais do que palavras. É comprovado. Eu falei aqui, vou falar por 50 minutos. Vocês vão lembrar de 5 minutos daquilo que eu falei. Ou as palavras de impacto, quando eu falo mais forte, para vocês fixarem. Porque nossa mente trabalha dessa forma. Por isso que os exemplos, eles falam por diversas vezes, muito mais do que os próprios ensinos que são falados à luz da palavra de Deus. Amém? Terceiro, ensinar a lei do Senhor e cumprir o mandamento de Cristo de ir e ensinar as nações. Eu me lembro que quando eu tinha 14 anos, Deus usou um homem, presbítero à época, Gilberto Diniz, hoje missionário na Argentina. Ele falou assim, eu estava lá atrás no fundo, adolescente, disse, Flávio Júnior, seu nome, né? Eu falei, sou eu mesmo. Deus manda te dizer que Ele vai te usar para pregar e ensinar a palavra de Deus em muitos lugares. Eu lembro que naquele momento eu me assustei, mas um pouco mais na frente, eu falei, não importa onde for, seguirei ao meu Senhor, sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei.
Esse trecho é o trecho de uma música que eu ouvi num congresso de jovens. E eu entendi naquele momento, através da mensagem que foi pregada, através da música que foi cantada, que eu precisava estar disposto e disponível para esse Deus Todo-Poderoso. Porque eu sabia que enquanto eu estivesse pregando a palavra de Deus, Ele estaria cuidando dos meus negócios, da minha empresa, do meu casamento, da minha família, dos meus filhos, porque Ele me chamou para pregar as boas novas, e por onde eu passar, eu vou sempre anunciar as boas novas do Senhor. Não sei se vocês sabem, mas há muito tempo atrás, não muito tempo atrás, uns 2 anos, Deus me deu uma estratégia, porque eu disse: Senhor, eu não estou conseguindo atingir os meus clientes, para que eles possam ouvir a Tua verdade. Eu os convido para a igreja, eles não vêm. Eu promovo eventos para empresários, eles não vêm. Cafés, eles não vêm. Isso me deixava agoniado. E Deus, numa madrugada, me direcionou e falou o seguinte: escreve livros, e dá para todo mundo que você se relacionar, porque através dos livros, eles vão querer ter a curiosidade de poder aprender sobre os temas que você falar, e lá você vai falar sobre a minha pessoa, sobre os meus ensinos. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu já tenho 5 livros publicados. Eu tenho clientes que são homossexuais, tem clientes que são donos de boate, tem clientes de todo tipo, qualidade, idade, e essas pessoas hoje publicam fotos que estão lendo os livros da palavra de Deus, porque quem convence da verdade é sempre o Espírito Santo. Se Ele me chamou para um propósito de vida, para um ministério que é pregar a palavra de Deus, eu preciso ser inteligente e pedir ao Espírito Santo estratégias para que eu possa continuar pregando a palavra de Deus a todas as pessoas que estão ao meu redor. E para finalizar, muita gente fala o seguinte: redes sociais é do capeta, né? E o povo tem muito preconceito com o TikTok. E eu falei: vou lançar um TikTok. E lá só vai ter o quê? Corte das palavras que eu prego sobre a palavra de Deus. Você muitas vezes fala o seguinte: TikTok é do capeta, mas ele atinge bilhões e bilhões de pessoas todos os dias. Em vez de querer consagrar aquilo que não é para Satanás, comece a usar de estratégia para pregar a palavra de Deus, aonde as pessoas não estão pregando a palavra de Deus. Hoje, todos os dias eu publico parte de mensagem minha no TikTok, e tem pessoas que agradecem pelas palavras que estão sendo ministradas e pregadas também aonde? No TikTok. Use todos os meios, você que é jovem, adolescente, use todos os meios que você está inserido ou tem acesso, para que você possa ser instrumento de Deus para a pregação da palavra de Deus, porque Jesus está voltando. Ei, Jesus está voltando. Pare de querer exercer o ministério do banco. Hoje você aprendeu aqui sobre 5 ministérios que são usados na igreja. E você pode dizer assim: Senhor, envia-me a mim. Senhor, me usa, eu estou aqui. Senhor, me mostra qual o teu propósito para a minha vida, qual o ministério que tu queres que eu te sirva. Mas você precisa entender que o tempo está curto e tem pessoas que precisam ouvir sobre a palavra de Deus, e você é a mulher e o homem que Deus, Ele quer usar. Dá para glorificar ao Deus Todo-Poderoso? Aleluia, glória a Deus. Paulo nos deixa claro que Deus vocacionou pessoas, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com objetivo específico para o cuidado com a igreja que Jesus comprou com sangue precioso. Aplauda o nome do Senhor Jesus. E aqui eu encerro.